com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. É algo que nos desafia muitíssimo. Mas esse momento de Deus falar conosco, Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você também. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Obrigado, Pai, por tudo que Tu já nos deste nesta noite, por tudo que aconteceu aqui, ó Deus, com a Tua permissão. Agora nós oramos. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. Pedimos, Senhor, precisamos ouvir e compreender a Tua palavra, Tua voz nesta noite. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nossos encontros de meio de semana, nos estudos bíblicos, nas quintas-feiras ou na sexta-feira, nós temos estudado bastante sobre liderança, tendo como base o livro de John Maxwell, o livro de ouro da liderança. E tem sido prazeroso para mim ver o quanto isso tem impactado os irmãos que têm participado desses estudos. O quanto aqueles conhecimentos têm nos desafiado a nos colocar na posição de liderança, a conhecer tudo o que concerne essa decisão de começar a liderar a si mesmo ou a si mesma. Mas o extraordinário é que estamos estudando este livro e comparando com o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz em relação à liderança. Nós já sabemos que todos nós somos líderes, obviamente, em escalas diferentes, com responsabilidades diferentes, mas você é líder, você é um líder, você é uma líder, porque você precisa começar a liderar a si mesmo. Segundo o dicionário, líder é aquele indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outros. Acho muito interessante que tem pessoas que gostam de ser líder, né? Começa a frequentar uma nova reunião, uma nova igreja, ou está num novo trabalho. No primeiro dia, ele já mostra que quer liderar. E alguém fala assim: calma, meu filho, você chegou agora, não é? Ele já tem aquela predisposição de liderar. Ele já se voluntaria para resolver as coisas complicadas. Mas também o dicionário diz que o líder é aquela pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e o comportamento de outras pessoas. E o que é que a Bíblia diz sobre liderança? De acordo com os ensinos de Jesus, devemos liderar por meio do serviço. Para que isso nos faça lembrar que, antes de tudo, somos servos de Deus. Hoje, em um mundo cheio de guerras, podemos ter paz interior. Antigamente eu lembro que lembro muito bem, quando alguém falava de guerras, isso era uma coisa terrível. Hoje, falar de guerras de país contra outro já faz parte do cotidiano dessa geração. Pois bem, um mundo cheio de guerras, podemos ter paz interior.
Hoje, com tantas incertezas e dissabores nos relacionamentos, podemos desfrutar de atos de bondade e misericórdia. Hoje, com tanta procura de um Deus que sirva ao homem, podemos aprender, viver a atitude daqueles que lutará com todas as forças para chegar à posição de servo de Deus. Servir a Deus. Hoje nós vamos refletir sobre o tema liderança de um servo. Muito bem, senhor, obrigado. Liderança de um servo. E vocês sabem o que aquela foto representa, não é isso? Certa feita, Jesus, mais uma vez, mostrando o que veio fazer entre nós, começou a lavar os pés dos discípulos. Ele sendo o mestre, o Senhor, lavando os pés dos discípulos, mostrando a atitude de servo do Senhor. Por isso, quando a liderança de um servo faz toda a diferença. Não sei se você tem aquele preconceito de servo, como se servo fosse aquela pessoa que nasceu só para trabalhar. O servo é um status de sofredor, eterno sofredor. Esse é um servo. Porque parece que isso foi proclamado, difundido, ensinado em escolas de nossa época. Quando se fala de servo, reunião de servos, aí fora, ninguém quer ser um servo. Todo mundo quer ser senhor. Todo mundo quer ser líder. Servo não é sinônimo de sofrimento. Não quer dizer que a vida vai ser toda de sofrimento. Todavia, o servo de Deus, toda vez que eu falar servo aqui, estou falando servo de Deus, passará por momentos de sofrimento. E a primeira coisa que nós devemos aprender sobre liderança de um servo é que nós não podemos nos apegar a posições, cargos e funções nesta vida. Vejamos o que lemos em Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 6. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se. Jesus, o Filho de Deus, sendo Deus na Trindade, não se apegou a esta posição quando chegou o tempo dele vir a este mundo e viver e sofrer tudo o que ele viveu e sofreu para que pudesse ser construído o caminho de reconciliação de toda a humanidade para com Deus. A humanidade se afastou de Deus desde o jardim e agora em Cristo Jesus estava sendo reconstruído esse caminho de retorno de toda uma humanidade. O acesso foi criado por Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o acesso a Deus. Só Jesus nos leva a Deus. Mas Ele precisou deixar toda a glória que Ele tinha para então nascer como um homem, nascer dentro de todo o espectro humano, ter limitações, por exemplo, de tempo e espaço, ter fome, sede. Jesus deixou sua glória para aceitar a missão de um servo aqui na terra. Nasceu, imagine, nasceu numa família humilde. Ele não nasceu num palácio com todo o apogeu, com todos os servos servindo a ele. Ele nasceu numa família muito humilde, a ponto de ainda quando criança, 2 anos de idade, ter que se refugiar em outros lugares, fugindo da sua cidade em que nasceu, da sua cidade natal, junto com seus pais. Ele experimentou o que é ser imigrante em terras estranhas. Em Lucas capítulo 9, versos 57 e 58, a Bíblia diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas
têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Percebem? Jesus respondeu àqueles que buscavam a Jesus, que seguiam a Jesus pelas benesses que Jesus proporcionava, pelos milagres, pela multiplicação de alimentos, por estar junto de alguém que resolve os problemas, por estar junto, quem sabe, da nova liderança da época. Embora os judeus tenham sido apresentado um conceito de Jesus como um líder político e religioso da época, Jesus não veio para isso. Jesus veio para cumprir o chamado do Messias, aquele proclamado há 700 anos antes de Cristo. Mas os judeus queriam ver Jesus um político, um libertador do jugo romano. E por isso muitos buscavam Jesus como uma espécie de um novo ganho na vida. E por isso, quando alguém diz que seguiria Jesus por onde quer que ele fosse, ele simplesmente responde ao coração daquela pessoa, ou à intenção daquela pessoa, dizendo: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Veja, ele se despojou de toda essa glória, não tinha nenhum lugar garantido aonde descansar, aonde repousar sua cabeça. Amados irmãos, quando pensamos sobre não apegar-se às coisas nessa vida, eu lembro, não sei se você vai recordar de um tempo em que foi muito proclamado entre nós uma campanha chamada Desapego. Você lembra dessa campanha? Você tinha que aprender a desapegar as coisas. E aqui na América isso sempre é retomado. Porque o país, do capitalismo, as pessoas podem facilmente caminhar para um caminho de viver sempre aquilo que pode tocar e ter valor financeiro, de amar mais as coisas do que as pessoas, de amar mais a bênção do que o abençoador. Por isso há sempre uma campanha sobre desapegar. E quando nós lideramos servindo a Deus, nós temos que aprender que haverá muitos momentos em nossas vidas que teremos que desapegar de posições, de cargos, de coisas, até mesmo de lugares. Não se apegue a essas coisas. Essas coisas passam. Muitas vezes deixamos de desfrutar o melhor da vida por estar apegado às coisas que já temos. Em segundo, a liderança de um servo nos ensina a nos esvaziar de si mesmo. No texto de Filipenses capítulo 2, verso 7, diz: mas esvaziou-se, falando de Cristo, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Imagine o quanto Jesus teve que se esvaziar-se, rebaixar, uma palavra bem simples, deixar de ser o príncipe no céu, filho de Deus, parte da Trindade, para ser homem igual a nós, para ter um corpo limitado, um corpo que a cada dia está se aproximando mais da morte, um corpo que a cada dia vai se deteriorando. Tudo isso ele fez por amor, como servo de Deus. Esvaziou-se a si mesmo. Jesus decidiu por si mesmo vir a este mundo e passar por tudo o que ele passou. João capítulo 18, verso 37, a Bíblia diz assim: então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Esse texto faz parte daquele episódio em que Pilatos estava perguntando a Jesus, inquirindo-o antes de condená-lo à morte de cruz. E Jesus disse: para isso eu vim. Aqui é um texto que mostra que Jesus é rei, mas agora vemos um rei inocente, pronto a ser condenado à pena de morte. Mas Jesus mesmo se esvaziou desse poder. Ele mesmo se deixou ser julgado e condenado por homens,
falíveis, totalmente pecadores e perdidos. Tendo poder de Deus, não usou esse poder para impedi-lo da cruz. Tudo isso ele fez por amor a mim, a você, a toda a humanidade. Quando nós aprendemos com Jesus, o nosso exemplo maior de servo, muitas vezes nós tomamos a atitude de não querer nos desfazer nem mesmo do nosso sobrenome, nem mesmo das nossas estruturas acadêmicas, dos nossos reconhecimentos alcançados durante toda uma vida, dos títulos, dos certificados, do reconhecimento público. Gostamos de quando as pessoas nos tratam com certa deferência. Gostamos quando somos colocados em evidência. Jesus nos ensina a esvaziar de si mesmo. E, irmãos, nessa nossa vida, sempre haverá momentos em que nós, como servos do Senhor, vamos abrir mão daquilo que nós alcançamos entre os homens. Seja um título, seja uma posição, seja dinheiro, seja riquezas. Para liderar como servo do Senhor, muitas vezes nós vamos passar por esse teste, nos esvaziar de si mesmo, para que Deus nos use em uma determinada e apropriada missão. Não estou dizendo que você vai passar a vida toda se esvaziando de si mesmo, jogando fora tudo que você tem recebido. Não estou falando desse tipo de decisão. Estou falando de momentos na vida em que você comprovadamente estará em choque em sua retidão diante de Deus, sua fé diante de Deus. Se você vai se agarrar com bens, se você vai se agarrar com títulos, se você vai se esconder através de reconhecimento humano, em detrimento de fazer a obra que Deus quer que você faça, no meio de pessoas tão humildes e pobres, no meio de pessoas tão ignorantes até. Assim que liderar como servo traz para nós esse conceito, mais que um conceito, uma experiência, esvaziar de si mesmo. É quando você tem poder para exigir sua posição, mas você abre mão disso por um propósito de Deus na sua vida, bem específico. Tendo o poder de Deus, Jesus não usou para impedi-lo da cruz. Ele voluntariamente aceitou a cruz por mim e por você. Mas em terceiro lugar, uma liderança de servo é uma liderança que nos ensina a humilhar a si mesmo. E vocês percebem que o nível foi cada vez mais difícil? Humilhar-se a si mesmo, Filipenses capítulo 2, verso 8, nós já lemos esse texto aqui. A Bíblia diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Amados irmãos, Jesus se permitiu ser zombado, criticado, abandonado, ferido. Ele sofreu sem nada reclamar, diz a palavra de Deus. Nem tampouco agiu com desdém. Há pessoas, há críticos que dizem que Jesus passou tudo aquilo porque Jesus sabia que depois ele ia ressuscitar. Estava tudo certo, ele era o Filho de Deus. Ele passou por aquele sofrimento, mas depois ele ia ressuscitar. Que mente perversa. A Bíblia nos diz que Cristo sofreu cada atrocidade humana. Até mesmo as críticas injustas que fizeram. Todo o sacrifício da via dolorosa, do Gólgota, da cruz, e até mesmo ter que ficar sepultado por 3 dias no seio da terra, ele como príncipe, filho de Deus, todo-poderoso,
como dizemos em inglês, Almighty God, ter que se submeter a essa humilhação, apanhar de homens como eu e você, ser crucificado por pecadores totalmente perdidos. Mas como servo, ele se humilhou. Ele se humilhou diante de Deus. Ele não se humilhou diante dos romanos. Os romanos não humilharam a Cristo. Ele se permitiu diante de Deus e passar por tudo aquilo por amor. Ele como líder maior. O senso comum hoje, no século em que vivemos, é que não há outra pessoa na história que teve tanta capacidade de influenciar outros como Jesus. E o seu ministério durou apenas 3 anos e 6 meses. Mas foi o suficiente para marcar a história em antes dele e depois dele. Ninguém mais conseguiu esse feito, nem conseguirá. Jesus, como líder, influenciou desta maneira, porque mostrou ser um líder servo. Servo de Deus, servo do Pai. Quando Filipenses diz que ele humilhou-se a si mesmo e foi tão humilde a ponto de permitir ser humano, mas não ser humano bonito. Não me faz feliz ver o quadro que pintaram de Jesus, do rosto de Jesus, como aquele homem branco de olhos azuis, cabelos louros e até grandes, aquele sorriso bonito, aquele rosto impactante pela beleza física. Nem isso ele exigiu do Pai. Ok, Pai, se eu tenho que passar alguns anos dentro de um corpo que seja um corpo forte, atlético, alto, bonito, que quando eu entrar numa porta, eu entrar em qualquer lugar, as pessoas temam pela minha aparência. Não. Quando o profeta Isaías profetizou de Jesus 700 anos antes dele, Isaías 53, versos 2 e 3, diz assim o texto sagrado: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Essa era a aparência de Jesus. Quem olhasse para Jesus jamais diria que era o Filho de Deus, o Messias, porque não parecia. Jesus não exigiu nem ter boa, ou melhor, bela aparência. Ele veio para se identificar com todas as pessoas. Se você teve o cuidado ou a curiosidade de olhar para o nosso sinal aí fora no jardim, a placa da igreja, toda semana tem uma mensagem convidando as pessoas para vir à igreja. Às vezes passa 2 semanas ou 3, mas sempre é uma nova mensagem. Quantos já viram a mensagem na placa principal da igreja no jardim ao lado? Quantos identificaram essa placa hoje? A placa está escrito assim: All sinners are welcome. Jesus loves everyone. Todos os pecadores são bem-vindos. Jesus ama cada um. Jesus ama todos. Impactante quando você passa perto de uma igreja e vê isso na placa da igreja. Todos os pecadores são bem-vindos, porque todos nós somos pecadores. E por isso Jesus passou por tudo isso, por amor a pecadores como eu e você. Ele foi o líder servo e nos ensina em nossa liderança, na liderança no lar,
na faculdade, no trabalho, a liderar como servo de Deus. Antes de você ser esse empresário que é, esta empresária que você é, antes de você ser essa pessoa influenciadora que é, ou esse funcionário de destaque, esse gerente, esse manager, antes de você ser esse estudante tão promissor, lembre-se, você é um servo, uma serva do Senhor. Lidere como servo do Senhor. Gostaria de aplicar isso agora em nossas vidas. A aplicação sempre é necessária para que saiamos daqui sabendo como agir em nosso dia. Liderar como servo não quer dizer que a vida toda será de sofrimento. Mas todo servo passa por momentos difíceis de sofrimento. Sempre me dediquei a conhecer a história de pessoas de fé, seja qual for a religião. Sempre fui curioso em saber a história daquelas pessoas que desafiaram tudo e se permitiram ser usados por Deus, instrumentos por Deus, para impactar, para mudar uma comunidade, para mudar a forma de pensamento das pessoas. E sempre eu encontrava no testemunho delas momentos de lágrimas, momentos de sofrimento. Irmãos, saber liderar não significa que não teremos problemas. Saber liderar como servo não significa dizer que nós não vamos ter sofrimento. Mas não saber liderar na vida já é um grande problema. Nós não podemos nos dar o luxo de ser pessoas que não assumem responsabilidades. Segundo a palavra de Deus, nós temos que nos acostumar a assumir responsabilidades, cada um no seu nível. Mas nós devemos liderar, nós devemos aprender a liderar, gostar disso, mas liderar não como um ditador, não buscando glória para si, mas liderar como um servo de Deus. Liderar como um servo nos faz lembrar que com muito pouco ou com muito, vamos nos adaptar à nova realidade. E isso traz saúde emocional. Entendo o comportamento humano de rejeitar quando as coisas mudam para menos. Quando muda para mais, todos nós gritamos, clamamos, vibramos, mas quando as coisas mudam para menos, a gente começa a não gostar dessa mudança. E muitas vezes chegamos até a murmurar por isso. A Bíblia nos conclama a aprendermos a nos tornar líderes, servos do Senhor, que vivendo no muito ou no pouco, vai saber se adaptar e não murmurar. Liderar, meus irmãos, como servo, nos traz a estrutura de que precisamos para não ceder ao politicamente correto. O que é certo, irmão, é certo. O que é errado não pode ser considerado certo. Mas estamos vivendo em uma sociedade que tem trocado os conceitos e os valores. O certo agora passou a ser errado. E o errado, incrivelmente, tem passado a ser o certo. Por isso que já há um termo aceito, politicamente correto. Nós não podemos abrir mão. O que é certo, é certo. O que é errado, não pode ser considerado certo. Os fins não podem justificar os meios. Por isso, sendo servos do Senhor, façamos esta reflexão nesta noite. Como está a nossa liderança? Como está a minha liderança diante de mim, como pessoa? Tenho postergado? Tenho feito as coisas da maneira que eu amanheço? Não tenho exigido valores, nível? Ou tenho simplesmente deixado a vida acontecer? Eu tenho que aprender a liderar a mim mesmo, a corrigir a mim mesmo, a exigir de mim mesmo. E depois, a quem? A família. Depois a quem? A sociedade, a igreja.
ao ciclo social em que nós estamos inseridos. Para concluir, quando a liderança de um servo faz toda a diferença, que a nossa atitude diante de toda essa existência e forma de vida seja a mesma que teve Jesus. Ele liderou sendo um servo fiel até o fim. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele é o líder, servo supremo. Líder, servo supremo. Sabe, irmãos, em algum dia no futuro, não sei, pode ser amanhã, amanhã é futuro. Em algum dia no futuro, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele veio de forma humilde, entrou num corpo humano e experimentou toda a humanidade. Mas agora, ele não vai vir mais para ser crucificado, para apanhar. Ele não virá mais para ser ridicularizado. A volta de Jesus agora que esperamos é a volta do Todo-Poderoso em glória. Virá para buscar a igreja dele, os servos dele, para viver com ele eternamente. E esta palavra se cumprirá. Um dia no futuro, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, como líder, se tornou servo e por isso Deus o honrou. Colocou o nome que está sobre todo o nome e deu a ele todo o poder. Amados, quando as coisas mudarem, olha o que eu estou dizendo, eu não estou falando se as coisas mudarem, eu estou dizendo quando as coisas mudarem, lidere a situação como servos de Deus. Não se apegue a posições, a coisas, a cargos, a bens. Esvazie-se de si mesmo quando assim a situação exigir. Não seja pessoas que guardam título para si. Humilhe-se a si mesmo. Aprendamos a nos humilhar, assim como Jesus, que nem mesmo requeriu ter uma aparência bela. Que possamos liderar nos bons e nos maus momentos da vida, sempre agindo como servos de Deus. Gosto muito de uma canção que aprendemos. Se você entrar no YouTube e pesquisar God in the Mountain, Deus da montanha, um hino maravilhoso, interpretado pelos maiores cantores norte-americanos. Diz assim: e o Deus dos bons momentos é o Deus dos momentos difíceis também. O Deus da montanha ainda é o Deus do vale. O Deus do dia ainda é o Deus da noite. Então, por que essa nossa resistência em de abrir mão das coisas, de abrir mão até de quem somos, títulos dados, de não querer nos humilhar para que o nome do Senhor seja exaltado, de passar por algum sofrimento nessa terra, de se permitir ser deixado de lado por um propósito de Deus? Deus é o mesmo nos momentos bons e difíceis. Ele é o mesmo Deus. Pense sobre isso, que possamos nesta semana experimentar esta liderança, sendo um servo do Senhor. Amém? Eu quero orar por você nesse instante. Talvez você tenha nesta semana algo tão importante para resolver. Talvez você esteja enfrentando um desses momentos de mudança na vida, para mais ou para menos, não sei. Mas não importa se para mais ou para menos, Deus está no mais e Deus também está no menos. Agora, para nós importa a nossa reação a tudo isso. Como nos lideramos em relação a isso. Feche seus olhos.
Pai, eu te louvo pelo privilégio de aprender mais de Ti neste momento. Eu te louvo, Senhor, porque liderar como um servo é algo que só podemos fazer porque Tu, Senhor, nos guia. Tu nos capacita para isso. De nós mesmos, com a mente humana, seríamos incapazes. É impossível a sabedoria humana concluir esse feito, nem mesmo conceber algo tão importante e difícil para o ser humano. Ao olhar para Jesus, nós encontramos o exemplo fiel de líder e de servo. Senhor, em uma geração carente de liderança, em uma geração que está se escondendo da responsabilidade, a tua igreja sofre, porque a tua igreja é o extrato social, é o resultado da sociedade. As pessoas chegam na igreja da forma que estão. Ó Pai, dá-nos como igreja esta sabedoria de aprender a liderar-nos a nós mesmos como os teus servos e a liderar os demais. Dá-nos sempre esse privilégio de aprender cada dia sobre liderança. Uma liderança que enalteça o Teu nome, que glorifique o Teu nome, que nos traga paz. Nós oramos no amor de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E assim, o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre.